O Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou um comitê gestor de proteção de dados. E nós vamos conversar com o encarregado de tratamento de dados, o desembargador Rogério Medeiros. Seja bem-vindo, desembargador. É uma honra estar aqui mais uma vez neste programa. Bom, desembargador, como é que a legislação brasileira trata a proteção de dados atualmente? Nós temos uma base constitucional quando o artigo 5º da Constituição Brasileira, de 88, diz que temos que preservar a intimidade das pessoas. Nós temos uma emenda em tramitação no Senado aqui no Brasil para que a nossa Constituição fale expressamente, para além da intimidade, uma referência à proteção dos dados pessoais. Mas, independentemente dessa mudança constitucional, a legislação brasileira infraconstitucional, que a gente chama, tem vários dispositivos que protegem os dados pessoais. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, que manda as pessoas físicas ou jurídicas que lidam com dados pessoais ter cuidados em tratá-los, armazená-los, etc. Os outros tribunais do país também já estão antenados com essa questão ou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está um passinho à frente? Nós vamos necessitar de uma regulamentação uniforme. E isso, obviamente, virá do âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Não temos ainda, porque a implantação da legislação ela é muito dificultosa, né? Complexa, mas o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já determinou aos tribunais, todos os tribunais do Brasil, que instalassem esses comitês gestores de proteção de dados. Minas Gerais já implantou e temos a satisfação, inclusive, de revelar aqui que somos um dos tribunais no Brasil mais adiantado nessa tarefa. E quais seriam essas ações do TJMG para colocar em prática esses princípios da LGPD? Nós temos feito palestras com palestrantes convidados, fizemos já 2 edições de um curso de treinamento, tudo isso em parceria com a Escola Judicial, né? A 2ª vice-presidência, e eu próprio tenho feito muitas divulgações através também de palestras por mim proferidas, reuniões e tem procurado, inclusive, esses contatos muito valiosos com a imprensa, através de entrevistas, artigos publicados, né? E o importante é conscientizar. As empresas que não cumprem essa regra estão sujeitas a quais penalidades? A penalidade dos crimes cibernéticos, dependendo da gravidade, varia de 3 meses a 2 anos de cadeia, né? De reclusão, além de uma multa. Dependendo da extensão dos danos materiais, inclusive os danos morais, né? O sofrimento que a vítima suportou em razão dessa conduta ilícita, pode haver uma ação de responsabilidade civil também, com base no Código Civil, para indenizar os danos materiais e também os danos morais. Os danos morais nesse tipo de ilícito, pelos padrões jurisprudenciais aqui de Minas, seria algo em torno de 15 a 20 mil reais. No âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos as sanções administrativas que vão de uma simples advertência, passam para uma multa diária, uma multa de 2% do faturamento da pessoa jurídica, limitada até 50 milhões de reais, é um valor muito alto. Pode haver, inclusive, também a suspensão temporária da atividade de tratamento de dados por parte dessa pessoa jurídica que violou os preceitos da lei. E o que os próprios usuários podem fazer para garantir a proteção dos seus dados, desembargador? Então as pessoas têm que ter muito cuidado em não abrir e-mails enviados por pessoas físicas ou empresas, etc., que não conheçam, né? Isso aí pode ser uma fraude para colher dados indevidamente. Não deixar o celular ao alcance de terceiros. Isso vale até para documentos físicos numa empresa, num órgão público, né? Documentos que contenham dados, às vezes até sigilosos.
enquanto vai tomar um café, vai ao banheiro, quer dizer, deixar o computador ligado, o celular não ficar ligado, disponível, acesso de terceiros, até simples documentos de papel, né, que contenham dados que não devam ser divulgados, ao alcance de futriqueiros, né, ou até pior, de pessoas mal intencionadas. Falando ainda dessas coisas do cotidiano, né, do cidadão, se esse cidadão perceber que algum dado dele foi coletado, ele teve a segurança violada, o que deve ser feito? Ele tem direito de pedir a retificação, a correção, né, se tiver dados incorretos, inclusive a supressão, se tiver colhido dados indevidos. Ele vai se dirigir àquela empresa ou órgão público, àquela figura do encarregado de dados. No caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sou eu, né, o encarregado de dados. E haverá deliberação sobre essa retificação, essa correção ou a retirada. Eu vou dar um exemplo. Teve um caso aqui no Tribunal de Justiça, eu já tenho recebido pedidos individuais. Uma pessoa fez um concurso há mais de 10 anos aqui no tribunal para ser servidor e, por acaso, ele descobriu, consultando aí, através do Google, da internet, que os dados ainda estavam lá. O concurso já passou há mais de 10 anos. Então, ele pediu que aqueles dados não mais constassem. Eu, por cautela, ouvi primeiro o setor competente e falei se havia realmente ainda necessidade de manter aqueles dados. O concurso já exaurido. Fui informado que não, então eu autorizei a que aquele dado, os dados solicitados fossem removidos, né? Evidentemente que, como eu disse, nós estamos ainda no começo do processo. No futuro aí, através até do Conselho Nacional de Justiça, haverá uma regulamentação mais detalhada sobre os procedimentos. Mas à falta dela, nós temos agido aí dentro do bom senso, né, e do espírito da lei. Ok, muito obrigado pelas explicações, desembargador.